Que a paz de Jesus possa ser connosco, nesta que é uma casa que nós já visitamos várias vezes e que sabemos que nos recebe sempre com um carinho muito particular, como se estivéssemos verdadeiramente em família. Porque é essa a realidade daqueles que se dedicam a tentar seguir como o Mestre, é encontrarem uma família que se apresenta em todos os momentos, sendo eles mais fáceis ou os mais difíceis. E por isso sentimos-nos muito gratos pela oportunidade. E hoje trazemos uma palestra sobre a perseverança, sobre a superação das dificuldades. E vamos iniciar recordando o poema da gratidão de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, onde nós somos convidados a sentirmos-nos gratos pela oportunidade, pelas diferentes possibilidades que nós temos de experienciar aquilo que é o milagre da vida, incluindo também a dor e o sofrimento. Invariavelmente, todos nós contactamos com o sofrimento, com a dor, com as dificuldades. Para uns, é aquilo que eles mais desejam fruir, que nunca lhes chega. Para outros, é a oportunidade aparentemente banhada de ouro que mais tarde se revela revestida de desditas e tristezas. Para outros ainda, é a capacidade que julgavam ter, mas que foi violentamente defraudada pela derrota iminente e constante. Mas ainda assim, nós somos convidados à gratidão. Porque a verdade é que, diariamente, a vida nos presenteia com os mais diversos motivos. Alguns deles tão subtis, mas igualmente tão fundamentais, que nos passam completamente ao lado. Um deles, por exemplo, é a capacidade de respirar. Quem dos presentes hoje já tirou algum tempo para se sentir grato porque pode respirar? Então vamos fazer um convite. Vamos convidar todos os presentes a fechar os olhos e, seguindo o nosso comando, vamos encher o peito de ar pelo nariz, segurar e deixar sair suavemente pela boca. Mais uma vez. Encher, segurar e expirar. Uma última. Encher o peito de ar, segurar e expirar suavemente. É magnífica a possibilidade de nós podermos respirar como entendemos. Mais rápido, mais lento, superficial ou profundo. Mas muitas vezes, sobretudo quando estamos no confronto duro com as dificuldades, nós sentimos-nos paralisados. Sentimos-nos sufocados, mesmo com todos os recursos que temos ao nosso dispor para as superar. No entanto, nós questionamos: e se de facto nós estivéssemos verdadeiramente paralisados? Se de facto não conseguíssemos mesmo respirar, se precisássemos de um aparelho para respirar por nós, ainda assim, seríamos capazes de ser joviais? Seríamos capazes de bendizer a vida? Será que seríamos capazes de tentar que o nosso dia fosse o mais colorido possível, assim como o daqueles à nossa volta? Com estas perguntas nós não estamos a comparar para menosprezar as dificuldades de ninguém, porque nós próprios, com o conhecimento da doutrina espírita, sofremos e muito com as nossas dificuldades, portanto nós sabemos o quão difícil é. Apenas colocamos uma outra perspectiva para que possamos refletir. E por isso mesmo vamos trazer uma história de amor e superação. E então vamos viajar no tempo para junho de 1957. Nessa tarde, na tarde deste dia, nós vemos que o céu era coberto por uma manta cinzenta de nuvens,
Estamos em Inglaterra, com alguns raios de sol que timidamente passavam entre elas, portanto, uma tarde solarenga para eles. Por baixo do céu, encontramos uma mansão de vários andares, típica do extrato médio-alto da sociedade da época. E em frente, um longo relevado, rodeado, no fundo, por um bosque que delimitava a área da propriedade. No relevado, encontramos um grupo de cavalheiros que, apesar de ser amigável, estavam muito ferrenhos num jogo de cricket e, mais acima, junto às mesas dispostas com alguns aperitivos e o chá, encontrávamos as damas que estavam sentadas a ver o jogo, ou pelo menos a fazer de conta. Mas, se focarmos as nossas atenções no relevado, nós vamos ver um jovem que se destaca. Ele tinha um porte atlético, cabelo muito bem arranjado, tinha um sorriso fácil, muito bem parecido, apesar do sorriso típico à britânica, e ele estava profundamente compenetrado no jogo. Este é o nosso Robin, a personagem principal da história. Só que aquela concentração foi quebrada assim que ele, de relance, avistou algo que não pôde ignorar. Algo que o surpreendeu de tal forma que ele ficou boquiaberto e, sem conseguir aperceber-se, disse de si para si próprio: "Meu Deus, o que é aquilo?" O aquilo? O aquilo que lhe quebrou a concentração outrora, que estava segura a ferros, era nada mais nada menos do que uma silhueta feminina, nos seus tenros 22 anos, com um cabelo negro, muito bem arranjado, com uma pele que parecia de porcelana, vestida num elegante vestido da época, sentada numa postura elegante, tal e qual se pedia das damas da época. Era Diana. E Robin não conseguia tirar os olhos dela. No entanto, ela estava distraída a olhar para o outro lado, nem sequer se apercebeu que tinha um admirador. Mas ele gostava de um bom desafio. Então estava disposto a chamar a atenção dela. E o jogo proporcionava-lhe a oportunidade perfeita, porque se ele pontuasse naquele lance, a sua equipa ganharia o jogo. E ele aí tinha a certeza que ela não ia poder não olhar para ele e naturalmente iria ficar caidinha aos seus pés. Então ele coloca-se na posição, concentra-se de novo e assim que a bola vem, a bola vai. E quando ele dá por ele, já está a ser atirado ao ar pelos colegas que gritavam e saltavam e festejavam com ele porque tinham ganho a partida daquela tarde. E ele, aproveitando o ponto de vista vantajoso quando era atirado ao ar, deixava descair o olhar porque Diana naquele momento estaria coladinha nele. Mas a verdade é que a jovem nem se apercebeu. Mesmo assim ele não ia desistir já. E então, como ele era destemido, decidiu enfrentar a fera. Então, quando todos se dirigiram para o chá, ele abordou-a. E em resposta, agora tinha tido a atenção dela, em resposta recebeu uma rejeição murmurada enquanto ela olhava para o outro lado. No entanto, nem tudo estava perdido, porque apesar da troca de palavras rápida e desinteressada, ele tinha agora na sua posse uma informação importantíssima. Ele sabia que ela iria estar presente no baile desse sábado. Então era a segunda ronda. Avançamos até sábado e Robin chega à mansão no seu melhor fato. Cabelo arranjado, muito perfumado, e assim que ele abre as portas do salão, rapidamente com os olhos procura a Diana. Mas não foi difícil porque a sua percepção foi de que toda a gente se afastou e de que os candeeiros todos apontaram a luz para ela. E ele viu-a rapidamente junto ao bar, sentada na sua postura delicada, com um vestido azul, ainda mais elegante do que no outro dia. E quando deu por si, já ele estava a flutuar na direção dela. Aproximou-se e voltou a meter conversa. Mas ela, mais uma vez, respondeu-lhe desinteressadamente enquanto olhava para o outro lado.
No entanto, num piscar de olhos, ela deu por si e estava no meio do baile, abraçada ao Robin. Porque, enquanto ela distraidamente lhe respondia, ele tomou-lhe a mão, rodopiou-a e começou a dançar com ela. E ela gostou da ousadia dele. Então, aquela dança deu origem a um encontro. E o encontro deu origem ao nascimento do amor entre os dois. Não passou muito tempo e estavam Robin e Diana, os dois juntos, muito felizes, extremamente apaixonados e agora casados, num avião a sobrevoar o Quénia, a sua nova casa que os esperava. O futuro parecia trazer só aventuras. E avançando 2 anos para o ano de 1959, encontramos o casal, ainda no Quénia, acompanhado dos 2 casais de amigos que os acompanharam, porque eles mudaram-se por motivos profissionais, e a verdade é que a vida estava a cumprir a sua promessa. Só viviam felicidades e venturas. O grupo de 6 original que tinha chegado, agora era um grupo de 6,5, porque dentro de poucos meses, Diana iria trazer ao mundo Jonathan, o filho do casal. E então tudo estava ainda melhor do que eles podiam ter imaginado. Mas chegou uma noite em que o Robin acordou ensopado, ofegante, muito febril, cambaleante, e pediu ajuda. Levaram-no ao hospital. O médico avaliou-o de pronto. Palpou-lhe um braço, o outro, a perna direita, depois a perna esquerda. O Robin não sentia o corpo. O médico, apercebendo-se da gravidade da situação, convoca as enfermeiras e eles formam uma roda para discutir o plano de ação. Mas a conversa foi interrompida rapidamente por um sussurro, muito subtil, mas forte o suficiente para chamar a atenção do médico. Era Robin que, reunindo todas as suas forças, dizia: "Não consigo respirar." E o médico vira-se rapidamente e o Robin repete a mensagem, mas desta vez já não se ouviu nada. Só os seus lábios mexiam. O médico de pronto ordenou que lhe despejassem um saco de gelo no corpo e decidiu que ele iria ter que ser ligado a um ventilador. Mas como a garganta já estava fechada, o tubo não passava. Então teriam que fazer um golpe na traqueia e instalar o tubo diretamente. Conseguiram entubar o Robin por uma traqueostomia e com isso ele estabilizou porque agora conseguia respirar. Feitas as avaliações necessárias, chegaram ao diagnóstico: poliomielite. Uma doença infecciosa que se aloja no sistema nervoso e causa uma paralisia de todos os músculos, incluindo os músculos respiratórios. Ele só conseguia mexer da cabeça para cima. E assim começava o grande pesadelo da vida de Robin. Tratando das providências necessárias, após o nascimento do Jonathan, a Diana conseguiu o apoio militar de Inglaterra para os transportarem de volta. Robin é levado para a Inglaterra e é instalado num hospital com enfermarias dedicadas a esse tipo de casos. Assim que ele é conduzido para aquela que seria a sua nova casa, na enfermaria, ele é surpreendido por um ambiente frio, escuro, úmido, muito típico da região inglesa, com uma sala muito ampla, um teto muito alto, digno da arquitetura daquela época, com uma madeira escura, uma única janela na enfermaria toda, muito grande, no fundo da sala, mas que ainda assim era insuficiente para trazer luminosidade àquele sítio, porque o sol pouco brilhava, dado o tempo característico. Em frente, a pequena secretária onde se sentava o médico assistente. E nas laterais, par a par, nós víamos cerca de 10 de camas, onde estavam instalados outras pessoas com poliomielite. O barulho era quase nenhum, era na verdade um silêncio tumultuoso. Não fosse ele interrompido pontualmente pelo tacão das enfermeiras que percorriam aqueles corredores,
ou pelo ruído constante dos ventiladores sincronizados que mantinham todos aqueles paralisados ligados à vida. Naturalmente, não durou muito tempo até o Robin entrar numa grande depressão. A medicina da época estava evoluída o suficiente para lhe garantir um prognóstico de vida de 3 meses. Mesmo assim, as coisas não eram fáceis. Essa depressão fez com que Robin se fosse aos poucos distanciando de Diana, que lá estava todos os dias para o tentar animar, para lhe tentar dar alento, mas a quem ele gradualmente ia afastando, inclusive chegando ao ponto de ordenar o médico que não a deixasse entrar. Diana, no entanto, não aceitou essa ordem e persistiu. Todos os dias ela lá estava. E todos os dias ela via aquela que era uma relação tão venturosa morrer aos poucos. Robin poucas formas tinha de se expressar, apesar da Diana ser a única pessoa que de pronto percebia as palavras que ele murmurava. Mas a forma que ele tinha de mostrar o seu desagrado era fazendo cara feia e virando para o lado, ignorando-a. Nada a detinha. Mas não passou também muito tempo e aquela que era uma simples insatisfação foi ganhando outras formas. E Robin começa diariamente a pedir para morrer. Diana rejeita de pronto a ideia e todas as vezes que ele lhe pedia a morte, ela fazia-lhe um único pedido. A única coisa que o coração dela conseguia contemplar. A única coisa que a fazia estar lá, dia após dia, independentemente de como ela fosse tratada, independentemente da dificuldade. A única coisa que mantinha o amor que ela sentia por ele, que estava inalterado, a única coisa que mantinha esse amor vivo, era o que ela lhe pedia. Era para ele viver. Para ele querer viver. Por ele, por ela e pelo Jonathan. Existe uma frase muito célebre de Alan Saunders que diz que a vida é o que acontece enquanto nós estamos ocupados a planear. Uma frase que foi depois popularizada por John Lennon e que, na verdade, traduz na perfeição a nossa existência. Nós achamos que temos tudo tão planeado, tão controlado, o mês está tudo decidido e, de repente, lá vem o lápis divino e reescreve-nos o rumo. Nós sabemos que temos que confiar em Deus, mas as resistências esgotam-se, as dificuldades agigantam-se e nós damos por nós a questionar: mas porquê, meu Deus? Enquanto as lágrimas abundantes nos escorrem pelo rosto, o sono deixa de ser repouso. As dificuldades persistem e agigantam-se. E nós com elas vamos definhando. A benfeitora Joana de Ângelis diz-nos no livro Episódios Diários que o desânimo é como um tóxico imobilizador que se insinua suavemente dominando as reservas da coragem. Ele instala-se a pouco e pouco, inspirando pessimismo e mal-estar. Já sobre a mágoa, ela diz que ela se assemelha a um ácido que corrói a superfície na qual se encontra e que desgasta a pouco e pouco as peças delicadas da engrenagem orgânica do homem, destrambulhando-lhe os equipamentos da organização psíquica. Porque a verdade é que nem sempre as coisas resultam como nós desejamos, apesar do nosso esforço, das nossas boas intenções e das nossas melhores tentativas. Mas, face a essas dificuldades, parece que não temos hipótese senão dar espaço para a mágoa e para o desânimo enquanto as nossas falências, os nossos fracassos prosseguem. Só que nós não estamos no mundo por acaso. Nós temos um plano existencial muito bem definido, mas que não é por isso que está isento de dificuldades e de sofrimentos. Então,
Quando somos confrontados por esses desafios, Joana diz-nos que devemos sorrir ante o infortúnio, agradecendo a oportunidade de o superar através dos valores educativos que nós já acumulamos, poupando-nos o desgaste de que é portadora mágoa. Porque a verdade é que o tempo prossegue imparável. Sendo nós otimistas ou pessimistas, ele não para nos dar tempo para reagir, para refletir, para reorganizar. Então, assim sendo, mais vale nós termos o controle emocional da situação, ou pelo menos procurar definir o humor com que queremos enfrentar as coisas. E por isso, não devemos alimentar estes pensamentos pessimistas. Para dar uma perspectiva à situação, Joana diz-nos no livro Vida Plena: tens o direito de errar, embora não o devas. Mas quando isso acontece, ela diz: não te permitas autopunições diante de alguma falência no programa do bem. Relembrando-nos de que aquele que faz o percurso vai ter os seus contratempos. No entanto, ela faz-nos a recomendação de que nós devemos, em todos os momentos possíveis, elevar o padrão mental, mesmo precisamente nos momentos em que nos vejamos sitiados pelas tristezas, pelos arrependimentos ou então pelas íntimas revoltas do fracasso nas nossas tentativas. Persiste e repete a luta sem temer. Vencerás. É uma certeza que ela nos dá. E isto não é mero otimismo barato, não é um conselho que é dito da boca para fora. Não, isto é a lei divina. Isto são as recomendações da benfeitora que nos dá a maior obra de conjugação da psicologia com o espiritismo. É uma autoridade suficiente para nós podermos confiar. E então, aprofundando as reflexões, ela afirma que és o que te permitas mentalmente. A mente tem essa capacidade. Ela emite aquilo que ela vai receber. Porque ela é emissora e receptora em simultâneo. E vive na realidade que é o produto das suas próprias construções. Aquilo que nós pensamos é aquilo que nós vivemos. E ainda nos diz ela que não há isolamento de natureza mental entre os seres vivos. E que se nós permitirmos o domínio das emoções negativas, nós vamos abrir campo vibratório para que a nossa mente seja golpeada por outras mentes que nos detestam. E esta informação que ela nos traz é corroborada pela codificação. Se nós formos ao capítulo 9 do Livro dos Espíritos, é lá explicado que não só os espíritos conseguem perceber pensamentos que nós procuramos ocultar de nós próprios, como também, muitas vezes, e mais do que aquilo que nós imaginamos, são eles que dirigem as nossas ações e os nossos pensamentos. Então, dada esta conjectura, é obrigatório o otimismo e a perseverança. Então, Joana prescreve-nos uma série de recomendações. Ela diz-nos: acende a luz da alegria no teu espaço mental em sombras e conta com os teus mentores espirituais que te amam e estão envolvidos com o teu progresso espiritual. O pranto que vertes, diz-nos ela, em decorrência das aflições que te povoam a casa emocional, sensibiliza os mentores que velam por ti. Não chores, não te lamentes e confia em Deus. Não existe ninguém que atravesse um terreno pantanoso e que não se preocupe com a própria marcha. Uns hesitam em avançar. Outros vão tropeçar no caminho em direção ao objetivo. Outros ainda, a certa altura, dizem-se cansados. Se é tu aquele que avança, mesmo que o caminho, mesmo que o lodaçal se apresente volumoso e ameaçador.
deves sorver a taça da amarga substância do resgate, mantendo uma postura de alegria e sentimentos outros de paz, pelo bem que decorrerá desse processo. Enxuga o suor da face e abre-a num sorriso de júbilo, porque te encontras ao serviço da verdade. Mantém o ideal de que, por mais longa pareça a via crucis, a meta será o lugar de repouso das aflições. Enfrenta, portanto, os obstáculos e eles ensinar-te-ão a superá-los. Nada mais nos convida a doutrina espírita do que isto. A termos a capacidade de vestir a camisola da fé raciocinada que nos dá a confiança, que nos dá o consolo, que nos dá o amparo entre as dificuldades. E a relembrar-nos de que tudo aquilo que nos acontece na vida está enquadrado na narrativa maior que é a nossa história imortal e que nos dita garantidamente um final feliz, que acontece apenas pela superação das dificuldades. Mas o Robin e a Diana não eram espíritas. Aliás, o Robin era assumidamente ateu. Eles não sabem o que nós sabemos. Não sabiam o que nós sabemos. Então, como é que eles fizeram face à situação que desapareceu? Voltamos então agora àquela enfermaria escura, sombria. E vemos que os dias se foram passando no mesmo patamar. A depressão do Robin ia aumentando, a sua separação de Diana cada vez maior, o desânimo tomava conta de todos. Mas um dia, a tempestade começou lentamente a dissipar. Um dia, houve uma mudança. Houve uma melhoria pequena. Certamente a única que poderia ser esperada, mas ainda assim uma melhoria. Algo diferente o suficiente para renovar as esperanças. Pouquinho, mas ao mesmo tempo grandioso. O Robin começou a deglutir. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a garganta já não estava com o mesmo nível de espasmo, aos poucos estava a relaxar. E, apesar de ele manter o ventilador na mesma, porque os músculos respiratórios não funcionavam, isso significa que algum ar residual poderia passar e ele poderia falar. Então, na medida em que ele foi recuperando a fala, foi também recuperando o seu amor por Diana. Agora eles podiam conversar. Ele podia expressar-se mais livremente. Eles estavam a entender-se. Eles sentiam-se agora mais próximos do que nunca desde aquele acidente. Mas também isto foi de pouca dura. Porque não havendo mais melhorias, as núpcias passaram. E Robin voltou a sentir o peso da situação em que se encontrava. Sim, ele agora falava, mas todo o resto estava igual. Então, a depressão voltou. Se calhar ela nunca saiu, mas agora era mais forte. E com ela, a nova habilidade adquiria uma aspereza diferente, porque ele já não virava simplesmente a cara a Diana, ele agora falava. Ele agora dizia-lhe: porquê é que vens cá? Porquê é que continuas a vir? Eu já não te sirvo para nada, porquê é que estás aqui? O que é que ainda te prende aqui? Deixa-me, vai viver a tua vida. E a Diana renovava, a cada vez que ele tinha esta conversa, ela renovava o amor que sentia por ele. A certa altura ela dizia: eu não te consigo dizer o porquê, mas a verdade é que eu amo-te. Amo-te tal como te amava no início. Eu vou continuar sempre a amar-te. E ela não saía, dia após dia. Mais duras fossem as palavras do Robin, maior era a determinação dela no dia seguinte. Sempre bondosa, nunca zangada, sempre carinhosa, ela ali estava diariamente. Não tardou e Robin pediu-lhe diretamente: eu quero morrer. E ela dizia-lhe que não.
Negava. E então eles entravam em discussões. Ele pedia, ela negava. Mas numa dessas discussões, ela abriu-lhe o coração e disse-lhe, desabafou-lhe: eu gostava que houvesse algo que eu pudesse fazer para te ajudar. E ele, com muito descaso, deu-lhe uma resposta impossível para arrumar o assunto. Ele olhou em redor para aquela escura enfermaria e disse-lhe, tira-me daqui. Mas era impossível porque nenhuma pessoa com poliomielite podia sair da enfermaria porque ele tinha que estar ligado ao ventilador. Paralisado. Não era possível. Nunca ninguém tinha saído. Não havia forma. Mas para Diana isso não era uma situação problemática. Então ela começou a magicar. Se fosse possível, o que é que era preciso? Então, primeiro, ele tinha que estar a 16 km do hospital para permitir uma deslocação rápida em caso de necessidade. Pronto. Ela procurou e encontrou uma mansão à venda a exatamente 16 km. Uma mansão a cair de podre, abandonada, é verdade, mas era um teto e umas paredes. Regateou o preço e comprou-a. Com o pouco que sobrou, remodelou algumas divisões para as tornar habitáveis. O primeiro passo estava dado. A seguir, redobrou o tempo de visitas para aprender com as enfermeiras como é que se cuidava do Robin. Aprender a tirar, a limpar o tubo do ventilador, todas essas coisas. Segunda parte concluída. Depois precisou de convencer um médico assistente e uma enfermeira a ajudarem-na sem que o diretor do hospital soubesse. Também o conseguiu. Por fim, arranjou o transporte. E então, no dia secretamente combinado, ela fez um número de escapismo como nem o Dini fez. E então parecia aquelas cenas de assalto ao banco em que está tudo cronometrado. Na hora da visita, ela chegou. Rapidamente desligou a tomada. O Robin susteve a respiração. A enfermeira tirou o tubo do ventilador mecânico. Meteu o tubo do ventilador manual. Passou-o para as mãos da Diana e a Diana bombeava para que o Robin pudesse respirar. E ele deixou de prender o ar. Respirava. A primeira parte estava cumprida. A seguir, o médico assistente pega no estrado da cama. Tinha umas rodinhas. Começa a empurrar o Robin. Atrás dele, segue a enfermeira com o ventilador pousado num carrinho. E os quatro desatam fora do corredor a correr, para que ninguém os apanhasse, para as traseiras do hospital, onde tinham já a carrinha à espera. Rapidamente passam o Robin, fecham as portas e assim ele segue em direção à casa. Chegando à entrada da propriedade, abrem-se as portas da carrinha e do lado de fora estão os amigos todos do casal. Todos se reuniram para receber Robin na sua nova casa. Tiraram-no e percorreram um longo jardim. Todos eles queriam segurar num pedacinho da cama para ajudar a empurrar. E o Robin apercebeu-se nesse momento de uma coisa. Ele já não sabia o que era olhar o céu. E ele já se tinha esquecido que, apesar daquelas nuvens cinzentas, os raios de sol que timidamente passavam entre elas feriam-lhe os olhos se ele olhasse diretamente. Ele já não se lembrava do que era sentir a brisa fresca a acariciar-lhe a face. Chegado ao interior da casa, ele foi colocado na sua cama. E logo ao lado, coladinha, uma cama para Diana. Aquele era o quarto deles. Rapidamente, tiram o tubo do ventilador manual, metem o tubo do ventilador mecânico, ligam-no à tomada, o ventilador ligou, o Robin respira, estava instalado em casa. Foi desta forma ingênua e audaz que Diana fez um milagre da medicina. O Robin foi o primeiro utente com poliomielite a sair de uma enfermaria na história da humanidade. E assim que ele se instalou e se viu na sua própria casa, pela primeira vez, ele olhou e falou para o filho Jonathan.
Porque até então a depressão tinha sido tão pesada que ele nem tinha coragem de olhar para o próprio filho. Rapidamente as coisas começaram a mudar. E o Robin era uma pessoa de pessoas. Então, como ele não podia sair do quarto, eles organizavam convívios com os amigos lá no quarto deles. Todos se reuniam em certas noites, conversavam, falavam, passavam bons momentos. E o Robin, numa dessas noites, deu aso a uma inquietação que ele tinha. Uma ideia que estava ali na parte de trás da cabeça dele. Porque nessa noite tinha ido um amigo do casal, Teddy Hall, que era um professor de engenharia de Oxford. E então o Robin apresentou-lhe a ideia. Ele perguntou-lhe se não era possível construir-se uma cadeira com uma bateria onde se pudesse ligar o ventilador para ele poder ir um bocadinho lá fora, não estar sempre na cama. E o Teddy, que estava farto, aborrecido das salas académicas, sempre da mesma pasmaceira, viu ali uma oportunidade de pôr os seus conhecimentos na prática. E então experimentou e conseguiu. Desenhou a primeira cadeira capaz de ter uma bateria que sustentasse, que alimentasse o ventilador e permitisse à pessoa, na cadeira, ser transportada para o exterior. Criaram assim, mais uma vez, de uma forma ingênua, um avanço da engenharia e da medicina. A primeira cadeira de Cavendish. Robin tinha agora 3 horas diárias de liberdade. E Diana levava-o a passear cá fora. A cadeira foi sofrendo melhorias. De 3 passou-se para 6 horas. O tempo da bateria foi aumentando. E com isso, as festas agora já não eram no pequeno quarto do casal. Já eram ao ar livre. Mas não se ficaram por aí. Rapidamente o Robin se fartou de só poder passear no seu jardim. Porque a Diana mantinha o seu dia-a-dia fora da cidade para ir comprar coisas, tratar dos diferentes assuntos, e ele queria acompanhá-la. Então, mais uma vez, isso não foi problema. Arranjaram uma carrinha grande, uma carrinha de transporte de crianças para a escola, com um sistema hidráulico forte o suficiente para o levantar na cadeira e o introduzir lá dentro. Tiraram os bancos do pendura e puseram um sistema para fixar a cadeira. E assim, o Robin podia acompanhar a Diana e o Jonathan nas suas idas à cidade. Rapidamente se seguiu outra melhoria, porque o Robin gastava tempo de bateria da cadeira nas viagens. Então, mudaram a bateria da carrinha e ele podia ligar a cadeira diretamente, o ventilador ligava diretamente à carrinha e assim não gastava bateria durante as viagens. Robin estava mais livre do que nunca. Tão livre que a família conseguiu inclusive fazer uma viagem até Espanha. Com ele assim. Então Robin aproveitava cada momento dessa liberdade para estar em contacto com tantos quantos queriam estar com ele. E eram muitos, porque nas festas que ele fazia, que eles organizavam, o Robin não era um boneco de carne que estava ali encostado num canto. Não. Ele era a alma da festa. O mais comum era vê-lo rodeado de pessoas, sobretudo jovens, que gostavam de falar com ele, de lhe pedir conselhos e, imagine-se, de se queixarem dos seus problemas. E então o Robin, paralisado, ligado a um ventilador para respirar, ouvia os queixumes deles e dava-lhes os conselhos que ele achava adequados. De tal forma que a sua casa era descrita como um verdadeiro pronto-socorro do atendimento fraterno. Mas ainda assim, isto não era suficiente para o Robin. Porque, a certa altura no meio deste percurso, ele ficou chateado, ele estava incomodado porque a Diana tinha que estar sempre a parar o que estava a fazer para ver se ele precisava de alguma coisa. Então ele falou com o Teddy Hall e fizeram uma inovação à cadeira e à cama. Uma almofadinha ligada a um sininho que ele com a cabeça, que era a única coisa que ele mexia, dava um toquezinho e aquilo abanava a sineta e quando ele precisava ele chamava pela Diana. Depois a sineta também acompanhou a evolução dos tempos e tornou-se uma campainha elétrica. E daqui nasceu
talvez a maior revolução da medicina e da engenharia que o Robin conseguiu criar, ou conseguiu contribuir para que se criasse, que foi o sistema possum, do latim eu posso. Um sistema que, utilizando essa tecnologia da cabeçada na almofadinha, ligada a um aparelho eletrónico mais complexo, permitia ao utilizador ligar e desligar uma televisão, atender e desligar um telefone, acender e apagar a luz e acender, ligar e desligar o aquecimento do quarto. Então assim, o Robin e todos aqueles indivíduos que não podiam controlar o próprio corpo, não podiam sequer respirar, conseguiam agora controlar o ambiente à volta deles. E foi com estas inovações que o Robin melhorou a vida de milhares que sofriam deste problema e a vida de tantos outros com quem ele contactava, com as suas palavras. Após 11 anos, que foi o tempo desde que lhe foi feito o diagnóstico, ao fim desses 11 anos, Robin decidiu que bastava. E então exerceu o direito que tinha já à época e pediu que lhe fosse administrada a eutanásia. Muitos foram os momentos difíceis, porque aquilo que Robin fez 11 anos como respironauta, que era o nome que eles tinham, foi um milagre médico, porque nunca ninguém com aquela condição tinha vivido tanto tempo. Então, no meio de tantos anos, muitas vezes as coisas tiveram para correr mal. Fosse porque o Jonathan, nas suas brincadeiras a correr, tropeçava na ficha do ventilador e a desligava da tomada, e o Robin ficava a asfixiar, até que Diana se apercebesse que estava muito silêncio, que não ouvia o ventilador, e ia a correr ligar o ventilador e evitava que o Robin fosse desta para melhor. Quer as vezes em que a carrinha não aguentava com a exigência da cadeira, do ventilador, e fazia curto-circuito. E lá fundia a carrinha, lá fundia a cadeira, e o Robin tinha que estar com o ventilador manual até alguém ir resolver o problema. Em todos esses momentos em que as coisas podiam ter corrido mal, lá esteve presente a mão divina, amparando-os e servindo-se das suas vidas para continuar a escrever esta magnífica, para continuar a pintar esta magnífica tela de perseverança. Por isso, amargura-nos muito a decisão do Robin quanto ao término da sua vida, sobretudo refletindo nas questões 953 e seguintes do Livro dos Espíritos, onde nos é explicado que, por muito inevitável que seja a morte, por muito próxima que ela esteja, sempre que alguém antecipa o fim da sua vida, comete um ato de falta de submissão e resignação perante a divindade. E, portanto, a lei de causa e efeito propõe que, mediante a gravidade da situação, seja pedida uma nova oportunidade de dificuldade proporcional. Ainda assim, fica-nos o exemplo e o contributo de Robin, que, independentemente disto, foi de um valor inestimável para a humanidade. Mas mais do que o Robin, quem realmente nos encanta foi Diana. Diana, que foi a peça fundamental nesta vida. Vezes e vezes sem conta impediu que ele desistisse. E ao longo de 11 anos não houve um único segundo em que ela se pusesse à frente. Durante 11 anos, ela foi a fiel companheira, sempre altruísta, sempre bondosa, sempre resignada, que apenas queria uma única coisa: que ele vivesse. Por ele, por ela e pelo Jonathan. Aquela menina que no início era uma menina mimada, despreocupada com os valores reais da vida, graças às dificuldades a que foi exposta, foi forjada numa verdadeira mulher que enfrentou dificuldades inimagináveis. E por isso
Não podemos hoje pensar na vida e obra de Robin sem pensar na sua grande coautora, que foi Diana. Portanto, ante as dificuldades e convidados à perseverança, lembremos os conselhos amorosos da benfeitora Joana e aquela passagem célebre do Cristo que nos diz: pedi e obtereis, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede obterá, aquele que procura encontrará, e aquele que bate abrir-se-lhe-á. Porque qual dentre vós, homens, vos pede o vosso filho um pedaço de pão e lhes dais uma pedra? E porque o desfecho de Robin foi contrário à lei, relembramos também a frase em que Jesus nos diz: aquele que perseverar até ao fim será salvo. Resta-nos então a certeza de que a misericórdia divina está sempre presente e de que no devido tempo o Robin terá uma nova oportunidade, mas que certamente lhe exigirá um grande testemunho. E a nós? Resta-nos relembrar ou apelar para que, sempre que parecer faltar a força, que não falta fé, que não falta prece, que não falta o pedido do auxílio divino, porque se a prova não terminar, a ajuda chegará. E quando a prova terminar, porque não é uma questão de se, é uma questão de quando. Quando a prova terminar, nós podemos ter a certeza de que teremos superado algumas das nossas más tendências. Portanto, pedimos que a fé em Deus possa embalar-nos em paciência e nos possa manter firmes para persistirmos face às dificuldades, certos de que, seja em que circunstâncias for, sejam as dificuldades da magnitude que forem, seja o pedido da gravidade que for, Deus, sem sombra de dúvida, provirá.